Normalmente, Grêmio e Inter vivem na chamada gangorra Grenal. Um tá bem, o outro não. Mas, recentemente, a gente tem visto dois times juntos na mediocridade e com dificuldades parecidas. Qual é a principal causa disso? As diretorias, que parecem não saber mais o que fazer. Eu começo falando do Grêmio, que jogou primeiro hoje, e é o time que eu mais acompanho por ser o time que eu torço, então é onde eu tenho uma base maior para falar. O Grêmio perdeu para o Mirassol por 1-0 e jogou menos que o Mirassol no primeiro tempo e muito menos no segundo tempo. O Grêmio, com a escalação, com 3 volantes, Cristaldo, Alisson e Bright White, passou a ideia de que poderia jogar com Losango no meio campo e com 2 jogadores com mais liberdade na frente. O que a gente viu durante o jogo foi o Dodi jogando como meia-direita, ponta-direita várias vezes, e o Cristaldo na esquerda. O Reinaldo, por exemplo, lateral do Mirassol, historicamente tem dificuldades de marcação. Então seria de montão colocar um jogador naquele lado que fosse incomodar o Reinaldo e que pudesse criar situações para o Grêmio. O Dodi foi colocado pelo Mano naquele lado. O Cristaldo é um jogador de aproximação, de toque de bola. E é um jogador que joga mais na faixa central, é onde ele rende mais. E ele foi deslocado para o lado esquerdo. O Grêmio teve Cuejar e Arthur como volantes, que individualmente não foram mal na partida, mas o Grêmio passou o jogo inteiro forçando o balão para ataque. Tem muita coisa errada dentro de campo. Do meio para frente, todos estão mal. O que isso mostra para mim? Tem que mudar o treinador. Na minha visão, o Mano deveria ter sido demitido na derrota para o Cruzeiro por 4-1. O Grêmio teve parado da Copa de Clubes, voltou tomando 4-1 depois de tendo tempo para treinar, não apresentando nada de novo. Um time que treina e volta pior. E a direção seguiu com o Mano. E o Grêmio foi jogando. O Grêmio nesse período conseguiu fazer jogos melhores quando não tem que ter a bola. Ou seja, o Grêmio do Mano consegue jogar melhor sem a bola. É uma coisa que é difícil de dizer de um time grande, mas é a realidade. Quando teve que se defender, contra o Atlético Mineiro, venceu e contra o Flamengo empatou. Esse mesmo Grêmio, quando teve que mandar no jogo, pegou Sport, Ceará e Mirassol em casa e fez 1 ponto em 9 possíveis. O time do Grêmio ofensivamente não tem nada, não tem mecânica, não tem movimentação, nada. Cada jogador parece ter um quadradinho pré-definido, não tem associação, a aproximação, cada um fica no seu lugar. E o jogo não anda. Várias vezes o Arthur hoje, que reestreou e que era para ser a grande manchete, se o time tivesse bem organizado, várias vezes ele não tinha opção de passe. Porque ele dominava, às vezes ele passava por um, ou ele tentava se aproximar da esquerda e não tinha ninguém para passar. Daí ele vinha pro meio e não tinha ninguém para passar. Então não tá faltando jogador. Porque isso tem sido usado como muleta. O time do Grêmio, de qualidade técnica de jogador, não é pior que o time do Mirassol. Porque daí o Grêmio joga contra o Palmeiras e perde. Não, mas o time do Grêmio é fraco. Tá aí, contra o Sport. O Sport tá rebaixado. O Sport tá rebaixado e o Grêmio perdeu na arena jogando menos. O Grêmio não conseguiu fazer gol no Ceará. O Grêmio não conseguiu fazer gol no Mirassol, que tá fazendo uma grande campanha no Campeonato Brasileiro, mas que tem limitações claríssimas técnicas. E o Grêmio não consegue, o Grêmio não cria, o Grêmio não se impõe, o Grêmio não incomoda o adversário. O Grêmio passou o segundo tempo inteiro sem ter uma chance clara de gol. Contra um time que tava jogando com conforto. Tava jogando sem estresse. Tava tocando a bola, dando um totó no Grêmio no segundo tempo. Já passou da hora do Grêmio mudar o treinador. Mas a diretoria do Grêmio, ela é especialista em omissão. Então, tem a parada da Copa do Mundo. O time volta, não, agora vai melhorar. Tá. A esperança, né? Aí volta, toma 4-1 do Cruzeiro. Tá. Aí depois de um tempo, o Marcelo Marques compra a Arena. É uma coisa que dá esperança pra torcida. O Grêmio vai jogar, a esperança desaba. O Grêmio contrata vários jogadores. Contrata Noriega, Arthur, William. Alguns desses jogadores estreiam. O estádio tem 45 mil pessoas contra o Mirassol. O Grêmio entra em campo, a esperança desaba de novo. O Grêmio de 2025 é um time que tem esperanças criadas fora de campo e destruídas dentro de campo. Já passou da hora do Grêmio dar o treinador. Mas a direção vai empurrando com a barriga até onde der. Do lado do Inter, a gente tem muitas semelhanças. O Inter perdeu para o Palmeiras por 4-1. E, de novo,
Sim, o time do Palmeiras é melhor que o time do Inter. É esperado que o Palmeiras vença o Inter. Só que daí, quando o Inter pega o Fortaleza em casa e ganha por sorte, aí não falam disso. Sendo que o time do Inter é bem melhor, tecnicamente, que o time do Fortaleza. Então, a mesma situação. O trabalho não está mais dando resultado no Inter. A direção do Inter leva os jogadores para resort. A direção do Inter vem falar em gauchão. Eles fazem tudo menos trocar o treinador. Por que eu acho que eles fazem isso? Porque eles não fazem a menor ideia de quem colocar no lugar. Sendo que Grêmio, Inter e todos os times da primeira divisão, imagino, tem um departamento de análise de desempenho que é usado para contratar jogador e pode ser usado para contratar treinador. Só que, no conhecimento dessas pessoas, eles imaginam de repente que só tem o Zubeldia ou o Ramon Dias. Podia deixar o departamento de análise pesquisar. E aí confiar nos funcionários do clube e buscar uma situação diferente. Mano Menezes é o tal do conhece a aldeia. Roger conhece a aldeia. E é um fiasco atrás do outro. Dos dois lados. Não, assim, ó, sinceramente, a quantidade de pessoas na imprensa que defendem treinadores, que têm ligações históricas com o Rio Grande do Sul, sem motivo mostrado dentro do campo nesse momento, é inacreditável. Não me interessa de quem essas pessoas, esses comentaristas, são amigos. Eu, no meu caso sendo gremista, imagino que os colorados pensando no Inter também, querem o seu clube desempenhando o melhor futebol e tendo o melhor trabalho possível. Se isso vai ser feito com um brasileiro, com um argentino ou com um português, não me interessa. Não me interessa se tem que achar, tem que ler as placas para chegar no CT. O que me interessa é fazer um bom trabalho. Então, assim, é uma situação onde não tem gangorra, Grêmio e Inter juntos, cada vez mais a caminho da mediocridade, times e direções pequenas em clubes grandes. É assim que eu resumo a situação da dupla Grenal. Fim de semana que vem tem clássico. No Beira-Rio, 5h30 da tarde no domingo. Vamos ver. Não duvido dos dois jogarem pelo empate, porque seria uma demonstração de mediocridade, e é isso que as duas gestões, tanto de Grêmio quanto de Inter, têm mostrado com maestria. Eu espero vocês nos próximos vídeos. Valeu!